Bem-vindos ao Calma, o podcast onde ouvimos, relaxamos e adormecemos. Obrigado por nos acompanharem esta noite. Hoje vou contar uma história muito divertida antes de dormirem. Era uma vez um imperador. Sabem o que é um imperador? Um imperador é um governante ou um grande chefe de um vasto império. Podia reinar sobre um único território ou sobre vários. Às vezes, um imperador governa tantas terras e pessoas que é quase mais poderoso que um rei. Ora, acontecia que este imperador não governava tantos territórios, mas mesmo assim imaginava que era muito importante. Tão importante, de facto, que precisava de uma vestimenta diferente a cada poucas horas. Requeria um traje especial para o pequeno almoço, um fato elegante para as reuniões matinais. Depois, outro conjunto para passear os seus cães no jardim. E ainda outro para o chá da manhã. Depois de tomar o seu chá, o imperador podia ter vontade de nadar no seu grande lago. Por isso, claro, tinha de vestir um fato de banho. Mas não qualquer fato de banho, evidentemente. Estes tinham de ser costurados em seda fina e ostentar padrões elegantes. Depois, o imperador secava-se com as suas luxuosas toalhas de lã. Uma toalha diferente para cada um dos 7 dias da semana, como é óbvio. Depois, queria passear os seus cães novamente antes do almoço e, adivinharam? Claro que não podia fazê-lo com a mesma roupa que acabara de usar para nadar. Precisava de um fato de passeio ainda mais elegante para o almoço. Este fato era adornado com diamantes na bainha e botões de ouro ou prata. Além disso, tinha o seu magnífico chapéu de plumas que adorava usar nos seus passeios. Que espetáculo magnífico ele oferecia com o seu chapéu refinado, o seu fato cintilante de diamantes, as suas calças de tweed perfeitas e os seus sapatos elegantes. Oh, sim! O imperador era muito elegante, tão elegante de facto, que todos os homens do reino queriam imitá-lo, e todas as mulheres ficavam maravilhadas cada vez que viam as suas belas vestimentas. Bem, pelo menos era isso que o imperador acreditava. Imaginava todos os dias o quanto o seu povo adorava as suas roupas. É isso mesmo, ouviram bem. Este imperador não se preocupava em construir melhores escolas, hospitais, parques ou áreas de recreio para as crianças do reino. Também não se inquietava com desastres naturais, como tempestades, inundações ou mau tempo. Nunca tinha visitado um único hospital no seu reino, nem se importava se o seu povo estava saudável. Nunca supervisionava os seus soldados, nem planeava estratégias para governar melhor. Nunca assistia às reuniões organizadas por aqueles que se preocupavam com o estado do reino.
de todas as responsabilidades que se esperariam de um imperador, este parecia interessado apenas numa coisa: possuir, exibir e mostrar as suas esplêndidas vestimentas. Sei o que estão a pensar. Que imperador mais ridículo! E talvez tenham razão, mas ouçam com atenção, porque ainda nem ouviram metade da história. Não acho necessário descrever em detalhe todos os outros trajes que o imperador usava durante o resto do dia e da noite. Mas o importante é lembrar que a sua aparência, ou seja, o seu aspecto, era extremamente importante para ele. Claro, para garantir que tinha sempre a melhor roupa, só contratava os melhores alfaiates. Oh, não. O imperador não comprava o seu vestuário em lojas ou catálogos como os outros. Nem sequer aceitava roupas como presentes, não se tivessem sido compradas noutro lugar, independentemente do preço ou beleza. Cada fato tinha de ser feito exclusivamente para ele. Assim, quando as pessoas vinham falar com o imperador, a resposta que recebiam do seu mensageiro não era: o imperador está numa reunião, ou o imperador está ocupado a receber outro imperador, mas sim, o imperador está ocupado no seu vestuário. Um dia, 2 homens astutos apareceram na cidade. Tinham ouvido falar da paixão do imperador por roupas e decidiram visitá-lo. Apresentaram-se no palácio e pediram para ver o imperador. Oh, lamentamos, mas terão de esperar. O imperador está ocupado no seu vestuário, respondeu o mensageiro. Os 2 homens sorriram e esfregaram as mãos de alegria, pois essa era exatamente a resposta que esperavam. Não podiam desejar nada melhor. Era perfeito. Sabemos que ele está no seu vestuário. Na verdade, é precisamente por isso que viemos vê-lo, declarou o mais alto dos 2. Sim, somos tecelões, acrescentou o mais baixo, com um sorriso ainda mais largo. E viemos de uma terra distante onde se produzem as sedas e as roupas mais requintadas. Exatamente, secundou o mais alto. No país dos tecidos raros, fizemos fortuna e hoje vimos partilhar a nossa arte com o imperador. Os 2 homens tiraram uma caixa, levantaram a tampa e depois ergueram as mãos, 4 mãos no total, como se estivessem a segurar um grande pedaço de tecido. Vejam como este tecido flutua ao mais leve sopro de vento. É como uma doce melodia, como um beijo na pele. Podem sentir o seu calor. O mensageiro, agora acompanhado por outros membros da corte, olhou fixamente para as suas mãos, pois não via nada. As mãos deles estavam vazias. Mas começou: que tecido! Os 2 homens deram um grito e levaram uma mão ao peito, como se aliviassem uma dor.
Não o veem, disse o mais baixo. Mas claro, este tecido especial só é visível para pessoas muito inteligentes. Talvez não sejam dignos de um cargo tão importante como o vosso. O mais alto concordou com a expressão mais carrancuda que já viram. O mensageiro ficou preocupado. Seria verdade o que diziam? Entre a multidão atrás dele, ouviram-se murmúrios. Finalmente, um homem falou. Levá-los-emos perante o imperador, pois, como sabem, o nosso imperador é muito inteligente. Talvez ele tenha algo a dizer sobre os vossos tecidos estrangeiros. Assim, os dois homens foram levados ao vestuário do imperador, ao saber que dois alfaiates o esperavam, prontos a confeccionar os tecidos mais bonitos que ele alguma vez vira. O imperador ordenou que os fizessem entrar imediatamente. Querido imperador, disse o primeiro homem ao chegarem, agradecemos a vossa audiência. Apresentamos-vos o nosso tecido com as suas cores e padrões exóticos. Gostam? O imperador inclinou-se e semicerrou os olhos, pois não via o que lhe mostravam. Querido imperador, disse o segundo homem, nem é preciso dizer que usamos um tecido muito singular, proveniente do país dos tecidos raros, e um fio igualmente único. Ambos são feitos das melhores matérias. São tão raros e difíceis de obter nos dias de hoje, mas para vós conseguimos trazê-los. Agora, eis o que há de especial. Este tecido é lindo de se contemplar, não é? Mas tem uma propriedade maravilhosa. Se alguém, homem ou mulher, jovem ou velho, é estúpido, ou seja, pouco inteligente, o tecido torna-se invisível aos seus olhos. Ah, mas isso é perfeito para mim, exclamou o imperador. Ao usar este tecido mágico, poderei parecer esplêndido e, ao mesmo tempo, identificar as pessoas pouco inteligentes do meu império e, portanto, aquelas que não são aptas para os seus cargos. Bateu nas coxas de alegria. Que ideia maravilhosa! No entanto, embora o imperador tivesse dito estas palavras em voz alta, no seu íntimo estava um pouco preocupado. Por quê? Porque ele próprio não via nada, nem um fio, nem uma costura, nem um centímetro de tecido. Seria possível que o tecido mágico estivesse a insinuar que ele não era inteligente e, portanto, não apto para governar. Oh, a vergonha! Decidiu esconder os seus receios e continuar a sorrir. Começarão a fazer as minhas novas roupas imediatamente, ordenou aos dois alfaiates. Claro, querido imperador, responderam, curvando-se. Mas o nosso trabalho é muito meticuloso e demora tempo. Precisaremos de uma sala especial no castelo, boa comida diária para nos mantermos em forma e, claro,
um adiantamento. Serão 5 sacos de prata. O que for preciso, gritou o imperador. Pensou que talvez os seus olhos lhe estivessem a pregar uma partida. Afinal, tinha tido um dia cansativo. Trocar de roupa a cada hora era exaustivo. E também era possível que um pouco de água suja lhe tivesse entrado nos olhos enquanto nadava no lago. Virando-se para os alfaiates, apertou-lhes as mãos. O vosso adiantamento será entregue imediatamente e começarão a trabalhar na minha nova vestimenta agora mesmo. O imperador ordenou aos seus guardas que levassem os 2 alfaiates para uma sala do castelo onde pudessem trabalhar. Também pediu um ganso assado bem gordo, 2 tachos de esparguete e um bolo de ameixas para o quarto deles. Depois, foi vestir o seu traje para sonhar acordado, ideal para imaginar o seu próximo fato. Entretanto, os 2 alfaiates montaram 2 teares na sua sala. Quando o bolo e os outros alimentos chegaram, devoraram-nos avidamente. Pediram vinho e chá, que também saborearam. Com a porta fechada, ninguém viu os 2 homens arrumarem a cama do céu, tirarem os sapatos e deitarem-se para uma sesta. E dormiram, dormiram e dormiram até às 6 da tarde. Foi então que ouviram bater à porta. Sentaram-se na cama, esfregaram os olhos, esticaram-se um pouco e depois sentaram-se em 2 bancos em frente aos teares, fingindo trabalhar. Entrem, entrem, gritaram a quem estivesse do outro lado da porta. Era, claro, o imperador, que vinha inspecionar o progresso da sua nova roupa. Olhou para os 2 teares, os 2 bancos e os 2 homens sentados neles. Olhou uma vez, olhou 2 vezes e estava prestes a olhar uma 3ª vez quando parou. Ah, disse aos alfaiates, vejo que estão muito ocupados com o vosso trabalho. E quão magnífico o tecido já parece. Os 2 homens sorriram-lhe. Só o melhor para vós, querido imperador, disseram em uníssono. Ao sair da sala, o imperador sentiu-se envergonhado ao pensar que ainda não via nada. O que aconteceria se todo o reino descobrisse que ele não era apto para governar? Então, teve uma ideia. Enviaria o seu ministro mais leal para inspecionar os alfaiates, para testar o poder peculiar do tecido. Mas quando o ministro espreitou para a oficina dos alfaiates e só viu 2 teares vazios, ficou atônito. O que pensaria o imperador de mim se admitisse que não vejo nada? Certamente diria que não sou apto para o meu cargo. Os 2 vigaristas pediram-lhe que examinasse o tecido mais de perto. Digam-nos o que acham das cores intrincadas. Gostam do nosso trabalho? Meu Deus,
pensou o ministro. Estarão os meus velhos olhos a enganar-me? Não vejo absolutamente nada. Mas, temendo perder o emprego, decidiu fingir que via o tecido. Sim, sim, verdadeiramente lindo, disse, simulando admirar os fios de seda e os padrões elaborados. Precisaremos de mais prata para terminar o trabalho a tempo do carnaval. Disseram-lhe os dois homens: pedi-lo-ei ao imperador e receberão o vosso pagamento. Respondeu o velho ministro. Assim, o ministro informou o imperador de que os fatos que os dois alfaiates estavam a fazer estavam a progredir maravilhosamente. As cores dos tecidos são deslumbrantes, ó imperador, respondeu-lhe quando este lhe perguntou mais tarde. São mais brilhantes que os tons suaves de um arco-íris. Ficará encantado quando estiverem terminados. O imperador ficou espantado com a inteligência do seu ministro. Já sabia que podia confiar nele, mas agora tinha a certeza. O imperador decretou que iria ao carnaval vestido com o seu novo traje, o que lhe permitiria ver quem no seu reino não era inteligente. Os homens pedem mais prata para terminá-lo a tempo do carnaval, disse o velho ministro. O imperador ordenou que lhes dessem tudo o que pedissem, e assim foi feito. O carnaval tinha sido o tema de conversa durante dias. Todos sairiam mascarados, comeriam, beberiam e dançariam o dia todo. As crianças estariam lindamente vestidas. Os adultos teriam preparado seus disfarces, máscaras e fatos elegantes. Mas o imperador, ele seria o mais esplêndido de todos, pois este magnífico tecido eclipsaria tudo o resto. O imperador foi ver os alfaiates buscar o seu novo traje. Estava muito entusiasmado. Seria lindo, elegante, impressionante. Mas quando entrou na sala, continuava sem ver nada. Gostam, querido imperador? Perguntaram-lhe os dois alfaiates, segurando absolutamente nada. O imperador hesitou por um momento, perguntando a si mesmo o que dizer. É lindo, disse uma voz atrás dele. Oh, esplêndido, exclamou outra. Eram membros da sua corte que o tinham seguido por curiosidade para ver o famoso tecido de que todos falavam. Um por um, todos concordaram que era o tecido mais maravilhoso que já tinham visto. E embora o imperador estivesse encantado por ter súbditos tão inteligentes, não podia deixar de se sentir um pouco estúpido, porque continuava sem ver um único fio. Ainda assim, exclamou: maravilhoso, fantástico, sublime. As roupas mais bonitas que os meus olhos já viram. Impaciente, pediu aos alfaiates que o vestissem para o carnaval. Claro, disseram.
Depois de recebermos o último saco de ouro pelos nossos serviços, imediatamente o imperador ordenou ao seu ministro que trouxesse o ouro. O ministro entregou-lhes um saco a cada um. Depois estenderam os braços novamente. Aqui está a túnica interior e aqui estão as calças, disse o mais baixo. Depois temos a bela túnica e por cima usará esta capa. Será perfeito para o festival. Veja, acrescentou o mais alto. Os fios são tão finos e leves como penas que parece que não está a usar nada. Depois de o vestirem com as roupas invisíveis, abraçaram-se cheios de admiração e sorriram novamente. Oh, fica-vos perfeito, exatamente como esperávamos, disseram. O imperador olhou para si mesmo no espelho. O seu rosto ficou vermelho, mas não disse nada. Ninguém podia saber que ele não via nenhuma roupa. Assim começou o carnaval e as pessoas encheram as ruas. O desfile seria liderado pelo próprio imperador e todos tinham ouvido que ele usaria aquelas roupas especiais. Por isso, claro, chamaram os seus amigos e famílias para ver o imperador de perto e admirar as suas roupas com os seus próprios olhos. E como adivinharam, cada um também estava curioso para saber se era inteligente ou não. Oh, é maravilhoso! Quão elegante o imperador parece! Que roupas tão bonitas! Quem me dera que as minhas fossem assim. São tão leves como o ar e suaves como a seda. O imperador fez uma escolha esplêndida. Isto era o que as pessoas murmuravam ao vê-lo desfilar. Magnífico, incrível, maravilhoso. E à medida que o imperador ouvia estes elogios, a sua confiança crescia. Ergueu a cabeça, caminhou com mais alegria e continuou a liderar o desfile. Nenhuma única pessoa na cidade ousava admitir que não via nada. Ninguém. Até que um menino pequeno correu para a frente, indo e apontando para o imperador. O imperador está nu. O imperador está nu. Ele não está a usar roupa nenhuma. O menino riu e riu e riu, até que o silêncio da multidão se quebrou. As pessoas começaram a sussurrar. O menino diz que o imperador está nu. Ele não está aí a usar roupa nenhuma. Bem, o que acham disso? Ele está realmente nu, um por um. Repetiram as palavras do menino, até que, em breve, toda a cidade gritava o mesmo. O imperador está nu. O imperador está nu. É verdade. O imperador não está a usar roupa nenhuma. Os seus sussurros transformaram-se em risos, até que todos riam sem conseguir parar. Pobre imperador. Estava com frio e, de facto, todos diziam que ele estava nu. Mas o desfile tem de continuar, pensou ele. Por isso,
ergueu a cabeça ainda mais alto e caminhou com mais orgulho do que nunca, enquanto os seus criados, ainda a rir, seguravam a sua longa e ondulante capa, que, como sabem, não era longa, nem ondulava, nem era uma capa, nem sequer existia. E os dois alfaiates, bem, tinham levado todo o ouro e prata que lhes tinham dado, e há muito que tinham desaparecido. O imperador, devido à sua vaidade e orgulho, revelara-se o maior tolo de todos, e depois daquele dia, tentou interessar-se por outras coisas mais importantes para o seu reino, não apenas por roupas novas e elegantes. Espero que tenham gostado desta história. Lembrem-se, é mais importante acreditar no que sabem ser verdade do que seguir algo apenas porque toda a gente o diz ou faz.